2009, nos Estados Unidos. Opa! Vamos gravar, muito bem. E o que acontece? Ela está presente em mais de 140 países atualmente. Então, o que é um projeto global? A gente não está falando só do Brasil, eu não estou falando só de Balneário Camboriú, de Santa Catarina, e sim de um projeto global. Ela foi a empresa que mais rápido cresceu no setor, né, dela de vendas diretas atualmente. Por quê? Porque ela trabalha com produtos de alta tecnologia, né, e patentes exclusivas no mercado. E, além disso, já recebeu milhares, né, de prêmios justamente pelo seu sucesso nos produtos e pelo seu modelo de negócio. E aí, falando um pouquinho da família, né? O primeiro pilar, né, é a família Junesse. Por quê? Quem que desenvolveu? São essas três pessoas, né? É o Andy e a Wendy, que são o casal, né, que desenvolve, que criaram a empresa, e hoje quem toma a frente é o filho dela, né? Então a gente está trabalhando com uma empresa familiar. E qual que é a missão da Junesse? Eles já eram muito bem sucedidos financeiramente, eles não montaram a empresa para ter dinheiro, eles montaram para ajudar outras pessoas, né, a desenvolverem, a terem uma possibilidade de ter uma renda em paralela e desenvolver o potencial que a gente tem dentro de nós. Cada pessoa tem um potencial, às vezes, né, preso, poder potencializar e empoderar cada vez mais essas pessoas, seja através do trabalho, do desenvolvimento ou dos seus potenciais. Então, uma empresa familiar. O outro, né? Por quê? Porque ela é uma empresa global. Hoje a gente atua em mais de 8 regiões globais. Eu não estou falando só do Brasil, né? Do mundo todo. A gente tem mais de 34 escritórios no mundo todo. Como eu falei, ela está em mais de 145 países, né? Já está em 47, né, centros de distribuições no mundo todo, e a gente tem um e-commerce que ela atua em mais de 35 idiomas diferentes. Olha que plataforma incrível que é essa estrutura que a gente tem à nossa mão, né? Da palma da nossa mão, a gente consegue ter acesso a tudo isso. E o que mais? A história de crescimento dela, né? Os resultados falam por si. Ela tem uma expansão enorme. Por quê? Porque em pouco tempo, em 2015, né, com 5 anos de mercado, ela já faturou mais de 1 bilhão de vendas, né, com os nossos produtos. Então, isso é um número muito expressivo que só vem crescendo a cada ano. Atualmente, a gente já faturou mais de 8 bilhões e na pandemia, gente, que foi um período de escassez para muitas empresas, a gente conseguiu crescer de 12% a 42% em alguns países. Olha que incrível! Por quê? Por causa do diferencial dos produtos, né? Tudo é a cereja do bolo, está aqui. Eu gosto de chamar esse sistema de aprimoramento da juventude de uma mandala. Por que mandala? Porque eles trabalham em sinergia. A gente tem tudo para entregar o que as pessoas aí fora estão buscando. Foi isso que eu vi na empresa quando eu me encantei, não só pelo modelo de negócio, mas também pelos produtos que entregam muito resultado. Não é simplesmente produtos que vão ter cheiro bom, gosto bom. Eles vão entregar resultados. E é o que as pessoas aí fora querem, né? Então, essa é o diferencial da empresa. E por que Junesse, propriamente, né? As pessoas que estão buscando uma oportunidade de um negócio, né, em paralelo, seja o que você já faz hoje, para quem que é esse modelo de negócio? Para você que está aqui hoje buscando uma renda extra, simplesmente uma renda a mais no seu orçamento familiar, ela se encaixa perfeitamente no seu negócio. Mas se você quer mais, se você quer construir uma independência financeira, que era o que eu estava buscando, além de uma renda extra, é perfeito para você também, porque você consegue através do nosso negócio, modelo de negócio. Você pode ter, né, a oportunidade de ter o seu próprio negócio. Se hoje você é um funcionário, se hoje você é um CLT e você não sabe por onde começar ou não tem capital para começar, esse é o melhor negócio para você começar, né? Porque ele tem um custo muito baixo e não tem risco. Você pode ter mais tempo livre. Então, se hoje você não tem tempo para desenvolver novas atividades, esse é um modelo de negócio que pode, daqui a um tempo, te trazer mais tempo livre. Você vai poder ajudar muito mais pessoas do que só aquelas pessoas que estão à sua volta. Imagina quantas pessoas você pode impactar, seja com a saúde ou seja com a oportunidade.
Você vai aprender muito aqui dentro, tem muito desenvolvimento pessoal e profissional. A gente tem muitos treinamentos, muitos cursos com pessoas renomadas, com cases de sucesso que estão dentro da nossa empresa e que trazem de fora para você aprender de graça. Faz parte do nosso projeto desenvolver pessoas e aprender cada vez mais. E isso você vai ter muito aqui dentro. Você vai poder deixar um legado, porque tudo que você construir aqui passa de pai para filho e netos. Então, seus netos vão estar se beneficiando de tudo que você construir aqui e você vai ser muito reconhecido e ganhar muitos prêmios, viagens por cada etapa que você for fazer e se desenvolver aqui dentro. Então, foi por esses motivos que eu resolvi fazer Junesse há quase 4 anos atrás, que eu venho impactando a vida de outras pessoas, venho expandindo o meu time, venho crescendo e levando cada dia mais, porque como diz um amigo nosso, a gente tem um presente nas mãos e a gente precisa levar para essas outras pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui. E hoje, para vocês conhecerem um pouquinho mais do perfil de outras pessoas, de pessoas que não são da área da saúde, porque às vezes vocês podem perguntar, mas ela é da área da saúde, para ela é fácil falar de produtos, de saúde, de beleza. Eu vou chamar 2 perfis completamente diferentes para vocês entenderem que qualquer pessoa pode desenvolver esse negócio, pode ter resultados positivos e pode mudar a sua vida. Então, para começar, eu vou chamar as mulheres, né? As damas da noite. Ela que eu tenho um prazer de ter conhecido dentro desse negócio. Ela que tem uma energia incrível. Ela está fazendo um trabalho brilhante dentro da empresa, está crescendo, está expandindo a equipe. Ela é lá do interior de São Paulo. Agora, na outra semana, a gente vai poder estar junto, presente, no grande evento da empresa em São Paulo. Estou louca para ver ela de novo. E ela vai contar um pouquinho da história para vocês. Com vocês, Gabriela Morelli. Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Gratidão, Gili, pelas palavras e gratidão também pelo convite, né? É um prazer estar aqui essa noite, podendo compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? Eu que sou engenheira de formação, então, como a Gili contou aí, não precisa ser da área da saúde, né? Para desenvolver Junesse. Na verdade, não precisa ter perfil, né? Precisa ter vontade. Mas eu sou engenheira, trabalhei alguns anos na minha área, em São Paulo, capital, numa grande multinacional, né? Gostava muito do que eu fazia, porque eu trabalhava na área comercial, eu gosto muito de falar com pessoas, né? Então, eu atendia clientes, só que várias coisas eu ficava um pouquinho insatisfeita na época, né? Eu ficava em média de 2 a 3 horas por dia parada no trânsito em São Paulo, né? Não sei se alguém passa por isso. Era muito mês além do salário, né? E eu vi o meu chefe, 20 anos de empresa, obeso, sedentário, e o que mais me doía era que ele tinha uma foto do filho na carteira, pequenininho, o filhinho dele tinha uns 2 aninhos, 10 aninhos na época, vestido de uniforme da escola. E eu perguntei para ele, por que você tem essa foto do seu filho vestido de uniforme? E ele me falou, porque eu nunca vi o meu filho vestido de uniforme. A hora que eu saio para trabalhar, ele já tá dormindo, e a hora que eu chego, ele já está dormindo. Então, isso me doeu muito no coração, porque na época eu era recém-casada, eu queria ter filhos, e eu pensava, meu Deus, será que eu não vou ver o meu filho, né? Ou os meus filhos, não sabia ainda como ia ser. Então, eu tomei uma decisão meio drástica, né? Eu pedi demissão do meu emprego e vim empreender no interior. Então, hoje eu falo para vocês aqui de São Carlos, né? Interior aí de São Paulo. Eu sou de São Carlos, eu amo essa cidade. Meu marido paulistano veio para cá, ele também ama essa cidade, né? Sou ciclista há 20 anos e eu pude voltar a pedalar com frequência morando aqui em São Carlos. Hoje eu moro do lado da trilha, né? Eu realizei um sonho. 5 minutos eu estou no meio da trilha do single track na natureza, que é o que eu mais amo. E aí eu comecei a empreender. Então, são quase 20 anos que eu empreendo, gente. Então, eu comecei com franquias, né? Eu era franqueada da Hering, cheguei a ter algumas lojas da marca. Tem gente que fala assim, né? Nossa, eu vou vender tudo que eu tenho, vou comprar uma franquia, e aí os meus problemas vão estar resolvidos, vou ganhar dinheiro, vou ter um monte de funcionário, não vou precisar mais trabalhar, né? Mas não é exatamente assim. E quando você lida com pessoas, eu cheguei a ter 100 funcionários, é realmente extremamente desafiador, né? Rescisões trabalhistas, pessoas que pedem demissão no Natal, e aí é você que tem que ir lá, né, no caixa, trabalhar no Natal. E não que eu não queria trabalhar, tá, gente? Eu queria trabalhar, mas eu estava buscando formas de alavancar
o meu trabalho, né? Eu não queria trocar tempo por dinheiro, que nem eu trocava na minha profissão como engenheira, né? Eu trocava horas por dinheiro, eu queria ter liberdade, eu queria poder escolher quando eu vou trabalhar, que nem hoje, né? Numa quinta-feira à noite eu estou trabalhando, só que hoje pela manhã eu estava com meu filho, né? Depois eu almocei com a minha família, à tarde eu estava na minha loja, eu vou contar um pouquinho para vocês que eu tenho uma loja também, mas eu posso escolher hoje as horas que eu trabalho, tá? Então isso é ter liberdade para mim, né? Então, continuando com a minha história, depois de 10 anos empreendendo com franquias, cheguei a ter uma rede de 5 franquias. O Brasil passou por uma crise política, né? Isso lá em 2015, e eu quase perdi tudo que eu tinha, né? Então, eu realmente precisei vender as minhas lojas, e foi quando eu montei a minha loja de bicicletas, né? Que aí eu comecei a pensar, caiu uma ficha, virou algumas chavinhas na minha cabeça, né? Que aqui a gente precisa diversificar rendas, né? Você não pode ter uma única fonte de renda, independente se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é funcionário. Por quê? Porque mesmo se você é funcionário, no dia de amanhã você pode ser mandado embora. E se você é autônomo, e se vem uma crise, como aconteceu agora na pandemia, e você precisa parar de atender, né? Você tem alguma outra fonte de renda? Então, tudo isso eu comecei a buscar. Eu quero diversificar. E outra, né? Grandes educadores financeiros, Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, o Primo Rico, né? Robert Kiyosaki, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, todos eles falam para você ter várias fontes de renda, várias entradas, né? E outra, se você quer ter liberdade, você precisa ter fontes de renda que te gerem renda residual e alavancagem, ou seja, que você não precise trocar o seu tempo por dinheiro e que você continue ganhando dinheiro, né? Então, eu comecei a buscar exatamente isso. E foi aí que uma grande amiga minha, que é médica, que é ciclista, me apresentou a Junesse. E eu vi com a Junesse a oportunidade de eu empreender online, da onde eu tivesse com o celular, eu ter liberdade, né? Eu que sou mãe, meu filho hoje tem 14 anos, eu posso estar trabalhando da minha casa com o Junesse, né? E, além disso, ter uma renda residual. Então, o que mais me brilhou os olhos foi o fato de eu poder me tornar uma franqueadora. Né? Nesses anos todos, 10 anos que eu fui franqueada, né? Eu percebi que quem realmente ganhava dinheiro era a franqueadora, não era o franqueado. Né? Por quê? Porque você comprava o produto a preço de custo da franqueadora e aí, se não vendia, você precisava promocionar. Né? E esse markup, ele saía essa promoção, né? Essa depreciação do produto saía do seu bolso. Né? Além disso, a gente tinha todos os custos de aluguel, de funcionário, né? Custos fixos, de internet, enfim, de telefone, todos os custos de você ter uma loja física. E isso é um risco, né? Quem já empreende aqui, quem já tem negócio, sabe, quando você tem um negócio que você tem um custo fixo elevado, ele é mais arriscado. Então, quando eu vi na Junesse a possibilidade de eu poder estar empreendendo com baixíssimo investimento inicial, sem funcionário, sem precisar pagar aluguel, sem precisar ter loja física, trabalhar online e mais, como a Gili mesmo falou, tá podendo trabalhar, né? Tá podendo ter equipe, ter parcerias em 148 países, não ficar restrita ao risco Brasil, né? Hoje eu tenho negócios em 5 países além do Brasil. Eu achei incrível. Um negócio que eu posso estar controlando da palma da minha mão e tá fazendo reuniões online e com isso tá movimentando o produto e tá tendo renda residual. Tá? Então, foi tudo isso que me atraiu. E se fez algum sentido para você, eu recomendo que você converse com a pessoa que te convidou para saber mais detalhes, esclareça as suas dúvidas, porque a gente está vivendo um momento incrível, realmente, de crescimento absurdo da Junesse no Brasil. Tivemos um lançamento de produto surreal, uma linha no Bari de emagrecimento, que agora no verão vai crescer muito, vai vender muito. E conta comigo aí para o que você precisar. Obrigada, Gi. Obrigada, Gabi. Como eu falei, né, gente, uma história linda, impactante, ela que já teve várias frentes, né, de coisas diferentes, viu na Junesse mais uma oportunidade de empreender. Ela não largou simplesmente o que ela fazia, ela começou em paralelo. E tá aí, né, tendo grandes resultados, né, impactando outras famílias e vidas também. E agora, para vocês conhecerem um perfil de um homem, né, um líder aqui dentro também, porque esse negócio não é só de mulheres, a gente tem grandes lideranças masculinas fazendo um trabalho incrível. Ele que está lá em Florianópolis, ele que é militar das Forças Armadas, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, está sempre com a roupa do Exército ali nos defendendo, né? Vai falar um pouquinho para nós como é que está sendo para ele, nesses anos de Junesse, os resultados que ele já alcançou, né? E contar um pouquinho da história dele. Taiwan, tá por aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Primeiramente, parabéns. Fica até difícil, né? Eu falar depois dessas duas grandes
gigantes aqui que me inspiram demais. Mas, Gili, brigadão pelo convite. Tá sempre uma honra dividir esses momentos incríveis com vocês. São pessoas que eu pedi há muito tempo lá atrás, né? Eu sou um cara que fala muito sobre ambiente, porque foi o ambiente que me fez prosperar em todas as áreas da minha vida, tanto no esporte, quanto dentro do mundo dos negócios. Mas até me apresentando um pouco melhor, para quem não me conhece, me chamo Taiwan Kenyon, tenho 23 anos de idade, atualmente sou daqui de Floripa, Santa Catarina, militar já há quase 6 anos. E eu tive um grande clique, mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, onde, com todo um pouquinho da minha história, né? Essa pequena história ainda de 23 anos, né? Mas o grande clique que eu tive há uns 4, 5 anos atrás foi que eu estava olhando assim a minha vida atualmente, eu falei, cara, fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Como que eu vou estar daqui 5 anos? Tendo em vista os sonhos que eu tenho, tendo em vista os objetivos que eu tenho também, e as coisas que eu quero alcançar e almejar, né? E lá atrás, a primeira coisa que eu vi, uma frase, brilhou muito meus olhos, que ela falava muito sobre ambiente. Eu sou um cara que fala até hoje sobre ambiente, que a gente é muito a média das 5 pessoas que a gente mais convive, que foi esse grande gatilho, assim, que me fez olhar para a minha volta e vivendo a vida que eu estava vivendo, né? Eu comecei a botar no papel as 5 pessoas que eu mais andava, eu falei, putz, eu tô lascado demais. A galera comemorava sexta-feira, reclamava da segunda, não fazia nada para mudar, era sempre aquela reclamação gigantesca. Eu falei, bom, preciso, né, mudar meu ciclo de amizade, preciso conhecer novas pessoas, até que eu comecei a criar amizades, mesmo que seja online, com pessoas diferentes. Então, quem que foram minhas 5 amizades de início, só para você entender um pouco melhor? Era Flávio Augusto, Caio Carneiro, Rick Chester, essa galera. Como que eu fazia isso? Como que eu estava sempre direto com esse pessoal? Quando eu estava no Instagram, na rede social, eu olhava o Instagram deles. Quando eu estava no YouTube, eu via os vídeos. Quando eu estava no Spotify estudando uma música, ao invés de escutar a música, eu estava um podcast deles. E essas pessoas começaram a ser meus amigos e começaram a mudar a minha mente cada vez mais, mesmo eles não me conhecendo, sabe? Então, eu consumia muito conteúdo deles e eles sempre falavam, empreende com alguma coisa, olha muito o seu ambiente na sua volta, veja assim, o que você almeja, onde você quer alcançar e veja alguém daquela área também. E eu fui pesquisar na Forbes, que eu sempre quis ter liberdade financeira e geográfica, quem que eram os top 10 da Forbes. E geral, eram donos de empresa ou investidor. Todos, basicamente. Eu falei, bom, tem alguma coisa que eu não sei. Eu venho de família completamente tradicional, minha mãe é diarista, meu pai é mestre de obras, então nunca tive uma educação voltada para finanças, para empreender com o próprio negócio, ou para juntar dinheiro, mas sim para fazer o concurso público, para passar numa faculdade. Se eu não fosse dinheiro, não ia ser nada. Se eu não fosse advogado, não ia ser nada, ou médico, né? Eu nunca fui me identificar com algo na época da escola, com faculdade, com nada. Eu falei, putz, sou lascado, meus amigos estão fazendo faculdade e tal. Até que eu ingressei nas Forças Armadas. E só que eu comecei a estudar sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre negócios. Comecei na bolsa com 19 anos de idade e tive um primeiro contato com o mundo das vendas quando eu fui para Roraima. A gente foi ajudar os venezuelanos que estavam entrando no país, entravam na média de 700, 800 venezuelanos por dia lá. E lá tinha uma cidade próxima chamada Letem, né? E lá tinha algumas coisas baratas e tal. Eu falei, e a galera super pilhada assim, putz, cara, com roupa barata, vou comprar presente para fulano de tal, para família e tal. E justamente por conta do ambiente que eu tinha trocado lá atrás, e os livros que eu estava lendo, eu pensei um pouco diferente daquela galera que estava convivendo comigo antes. Eu pensei, bom, posso levar algumas coisas para mim, claro, e presente, mas por que eu não posso multiplicar minhas fontes de renda também, ter esse primeiro contato com vendas, né, lá em cima? E eu trouxe para o sul, de lá de Roraima para o sul, tripliquei assim o investimento que eu tinha feito e na hora veio o Flávio Augusto na minha cabeça, onde ele fala que quem vende não passa fome, quem vende escolhe quanto que ganha. Então, eu comecei a ser mais aberto a isso, né? E 3 meses depois, veio um grande amigo meu me apresentar um projeto que estava explodindo de crescimento nos Estados Unidos e Europa, que foi a Juness. E de imediato, assim, minha mente, ela explodiu, porque eu vi uma perspectiva de crescimento muito forte, voltada para o ramo da saúde. Eu vi que era algo meritocrático, eu ia ser reconhecido, né, remunerado pelo tanto que eu trabalhasse, e não por horas de trabalho. Aqui produziu 1.000, ganha 1.000, produziu milhões, ganha milhões. Eu vi uma forma de reconhecimento absurda, que eu amo viajar, então qualidade de vida extrema, não é só financeiro, mas a qualidade de vida que você tem. Só que eu estava num ambiente onde é a carreira militar, né? Como que eu vou chegar lá falar de saúde? Como que eu vou chegar lá, às vezes, falar de estética? Então, eu comecei a quebrar vários paradigmas no começo, né, de um cara que não tinha perfil nenhum. Eu era super introvertido, eu não gostava muito de me relacionar, diferente da Gabi, eu não gostava de pessoas, por isso que a primeira parte viu a galera da Forbes, né, o top 10, empreendedor e investidor. Eu falei, não, empreendedor precisa falar com as pessoas, com a galera, investidor precisa ficar na frente do computador só, né? E comecei assim, cara, sem me relacionar muito, né? Só que eu comecei de novo, colocar meus sonhos que eu tinha no papel, e depois eu coloquei meus medos.
também que era de me relacionar, que era de falar em público, que era de conversar com as pessoas. E eu falei, bom, nunca que eu vou deixar meus 3, 4 medos que eu tinha atrapalhar as aquisições que eu tenho. Então, mesmo um cara sem perfil, eu enxerguei que a gente nunca vai ter perfil para aquilo que a gente nunca fez. Então, como, né? Ninguém nasce um médico, ninguém nasce um engenheiro, ninguém nasce um doutor ou algo do tipo. A gente desenvolve essas habilidades. Todos nós somos escravos de hábitos, né? E nós somos seres de hábitos, a nossa vida é fruto disso. Então, um cara que era sem perfil, bom, preciso desenvolver algumas atividades, eu uni duas características muito fortes aqui dentro. A de ser ensinável e a de colocar em prática tudo aquilo que me era ensinado, né? Um cara também que estava muito sem tempo, morava uns 40, 50 quilômetros do meu trabalho, então eu trabalhava dentro do ônibus lotado, era coisa de 40 minutos, 1 hora, só que, né, para tudo na vida, cara, todo problema que tem, a gente tem outras soluções, para quem tem essa mentalidade de crescimento. Então, sempre pensava em solução, e pensava assim, bom, por que eu não pego esse pouco tempo que eu tenho hoje, invisto forte nele para ter muito mais tempo lá na frente, dito e feito, né? E passaram-se 3 anos, foram 3 viagens conquistadas com a marca. A minha primeira foi depois de 6 meses, que foi para Punta Cana, primeiro destino internacional, tudo pago lá no Hard Rock Hotel e Cassino. Eu pensei, né, depois de 6 meses, eu falei, putz, olha lá atrás, né? Um cara que não tinha perfil, um cara que não tinha muito tempo, um cara que achava que vendas não era para ele, por conta do ambiente onde estava inserido. Hoje a galera do batalhão toda utiliza, basicamente, principalmente a parte nutricional, e compartilha com as mamães, com a família, com a esposa, a parte estética também. E eu uni o útil ao agradável, né? De continuar fazendo aquilo que eu faço hoje, unindo a parte militar, que é um negócio que eu tenho como paixão, mas eu trabalho das 8 às 18 lá, ou às vezes até mais, né? A gente tem um fluxo de uma média de horas semanais, de 80 horas por semana, mais ou menos. Mas também desenvolvo uma atividade em paralelo que possa realizar meus sonhos, meus objetivos. Então, eu creio muito, né, que um ser humano importante é aquele que consegue cuidar de mais alguém, sabe? Então, desde lá de trás, essa trajetória de 3 anos, em 2021, eu recebi um reconhecimento dos top performance no primeiro trimestre, nível América Latina, então fiquei feliz pra caramba também. E, novamente, né, nunca que eu ia receber um reconhecimento, nunca que eu ia me conectar para a primeira viagem, ou ia galgar outros patamares aqui dentro se eu não tivesse dado um sim, não só um sim para o projeto, mas um sim para mim. De um cara que não tinha perfil para um cara que iria construir esse perfil depois, sabe? Então, nós dizemos aqui nos nossos treinamentos grandes, né, que nós somos anjos de uma asa só, que essa asa a gente serve para abraçar as pessoas e ajudá-las cada vez mais. Eu não sou do time da Gili, eu não sou do time da Gabi, e tem outras pessoas que são de times completamente diferentes. Só que olha que louco, aqui todo mundo se junta pelo espírito de unidade, um querendo ajudar o outro, completamente diferente do mercado tradicional, onde tem concorrente mesma rua, amigos disputando uma vaga na empresa, às vezes um passando por cima do outro, aqui dentro é completamente diferente. São pessoas que ajudam pessoas, que ajudam pessoas a cada vez mais prosperar, visando os sonhos, acredito, de cada um. Show? Obrigada, Taiwan, como sempre, né, gente? Eu falei, são pessoas com histórias incríveis, que inspiram e que passam essa energia para a gente, né, do outro lado aí. Vocês que estão espalhados pelo Brasil todo aí, deu para sentir um pouquinho, né? E é sobre isso, gente, é sobre sonhos, é sobre desejos, é sobre vontades, é sobre, às vezes, a corrida dos ratos que a gente está sempre naquela vivência do dia a dia, que a gente não para olhar para o lado, ou a gente diminui os nossos sonhos. E era isso que eu estava fazendo há quase 4 anos atrás. Eu estava começando a diminuir os meus sonhos, porque a minha realidade não estava me levando ao que eu queria. Então, é mais fácil a gente reduzir do que querer fazer algo novo. Sair da zona de conforto é desafiador, é difícil, né? Não é fácil a gente mudar do dia para a noite os pensamentos, os hábitos, criar novas habilidades, né? Mas eu te desafio a fazer algo novo. Porque foi o meu sim de 2019, quando não existia pandemia, quando não existia nada, onde eu estava num ambiente tranquilo, super confortável, que eu me desafiei a fazer algo novo. Porque em 2020 eu passei pela pandemia. Eu tive 45 dias de férias da minha vida que eu nunca tinha tirado esse tempo todo, porque eu fui obrigada a fechar o meu espaço. 45 dias sem ganhar R$1, sem atender uma cliente, sem saber se elas iam voltar para o meu espaço 45 dias depois. E com certeza voltei sem estar com 100% do atendimento funcionando. Então, você que está aqui, talvez tenha sofrido também com a pandemia, reduziu salários, perdeu o emprego, ou teve que trocar de área, ou teve que se desafiar a fazer algo novo, ou teve medo do que pudesse acontecer contigo e com a tua família. Eu te desafio a dar um sim para você e para os teus sonhos, porque o sim de hoje vai fazer toda a diferença na sua vida, talvez daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, talvez na próxima viagem
que vai ser lançada na semana que vem, você esteja com a gente, talvez na sua primeira viagem internacional, como foi a do Taiwan, como foi a minha primeira viagem internacional com a empresa, por mérito seu, por reconhecimento de um trabalho incrível que você vai desenvolver aqui dentro. Então, contem com a gente para o que precisar, porque você não vai fazer nada sozinho. Esse time todo, com essas carinhas que você está vendo, vão estar te ajudando a dar o primeiro passo, o segundo passo e alcançar os novos voos. É isso que a gente quer com você também. Então, conte com a gente. Um obrigado, uma boa noite para vocês e espero nas próximas conferências, com certeza. Beijo grande. Tchau, pessoal!